Pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria poder mais uma vez estar aqui me dirigindo a você através desse canal maravilhoso que o Senhor preparou para que nós pudéssemos nos encontrar semanalmente para compartilhar a palavra de Deus. O Semeando desta semana está no ar e eu quero saudar você e toda a sua família com a graça de Jesus Cristo, que a gente tem aqui minutos preciosos, um tempo muito bem aproveitado para o compartilhamento desta palavra, que é a palavra que transforma vidas. Jesus é a esperança da humanidade, Ele é a única esperança para o homem. Eu quero que nessa noite você tenha aqui um momento de amadurecimento cristão, onde você possa compartilhar conosco a sua experiência aí, você pode deixar o seu comentário, estar também orando, colocando diante de Deus essa palavra que será ministrada no teu coração nessa noite e que você também possa compartilhar esse vídeo, compartilhar essa palavra com todos os seus contatos, com as pessoas que você conhece e que você entende que precisa ouvir a palavra do Senhor, principalmente nesse tempo, um tempo tão difícil que nós ainda temos vivido, apesar das nossas ruas, das nossas praças já estarem superlotadas, aglomeradas, mas nós não podemos vacilar. Nós que temos os nossos avós, os nossos pais, as nossas crianças, nós temos ainda muita preocupação com os demais. E ainda que não tenhamos, que nós também nos preocupemos com os demais. Pois esse momento de pandemia é momento de nós nos protegermos e protegermos também aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Meus queridos, a palavra do Senhor nesta noite, ela traz uma grande reflexão para os nossos corações, que está no livro de Romanos, quando Paulo escreve aos irmãos ali em Roma, no capítulo 13, nos 2 primeiros versículos, a palavra nos diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Nós estamos num período interessante da sociedade. Nós estamos num período no país que abrange toda a humanidade, que é a pandemia, mas especificamente em nosso país, nós estamos em plenas eleições municipais. As cidades estão se reunindo, se aglomerando para poder cantar para todos os cantos da sua cidade, do seu município, quem é o seu candidato. Todos têm se revelado da sua forma, da sua maneira, aqueles que mais gostam, que têm a paixão política, estão por aí colocando seus adesivos nos seus carros, nas suas casas, nas redes sociais, manifestando o seu voto. A nossa Constituição, ela deixa muito bem claro que o nosso voto deve ser secreto, que a nossa posição política deve ser secreta. Mas quem quer também revelar, não tem problema, fica muito à vontade para isso. Mas eu quero te dizer o seguinte, meus queridos, que não há preocupação para este momento. Nós só precisamos continuar confiando no Senhor, colocando a nossa vida diante dele, pois tudo continua da mesma forma. Tudo continua no controle das mãos do Senhor. Quando Paulo escreve aqueles irmãos de Roma, Paulo deixa bem claro que aqueles irmãos não precisam estar se rebelando contra as autoridades. Não precisam estar se rebelando contra os gestores, assim como nós também hoje. Meus queridos, infelizmente, eu vejo muitos cristãos, muitos líderes religiosos se degladiando, brigando nas redes sociais, defendendo o candidato A, candidato B, candidato C. Eu vejo muitos cristãos em conflito uns com os outros, porque defendem o partido A, o partido B, o partido da oposição, o partido da situação. Eu quero te falar uma coisa, meu querido. Quando nós servimos ao Senhor Jesus e colocamos nele toda a nossa confiança, nós passamos a ter um partido apenas, o partido de Jesus Cristo, o partido do cristianismo.
Nós estamos aqui para pregar esta palavra, para semear a palavra nos corações e dizer para todas as pessoas, assim como nesse momento eu estou te dizendo, e você deve dizer a outros, pois o Senhor confiou a nós e eu estou confiando a você e você confiará a outros esta palavra, esse Jesus que pode transformar o nosso Brasil. Nós precisamos entender que a solução para a nossa cidade, aqui em Araci, aí na cidade onde você está, não está no próximo governante, não está no governante atual e nunca esteve em governantes anteriores. A solução para a nossa cidade, a solução para termos uma sociedade mais compassiva, mais amorosa, mais misericordiosa, com menos violência, com menos individualismo, com menos egoísmo, arrogância, prepotência, essa solução está em Cristo Jesus. Mas pastor, não precisa de homens então no poder? Sim, claro, eles estarão lá nas suas cadeiras, gerindo e exercendo as funções para as quais eles foram aceitas. Mas essa palavra de hoje nos diz que as autoridades, elas não são constituídas sem o aval do Senhor Jesus. Não há preocupação, porque Deus, Ele permite que as autoridades se constituam. É necessário que haja o aval dele. Claro que existe uma lei eleitoral terrestre, onde as campanhas eleitorais estão embaixo dessas regras, onde os políticos eles desenvolvem os seus mandatos com a fiscalização eleitoral, né? Existe um tribunal de contas onde avaliam as contas desses gestores, sejam eles municipais, estaduais e federais. Mas é necessário entender que as autoridades elas somente se constituem com a permissão de Deus. E entender isso é entender a importância do Senhor na humanidade. É entender a importância do aval dos céus para que as autoridades na terra sejam constituídas. E eu quero te dizer que você não precisa temer. Você não precisa ficar assustado. Porque o candidato A pensa dessa forma, porque ele vai deturpar aquilo, porque ele vai inventar aquilo, ele vai começar a gerir dessa forma, ele vai querer que se aprove leis de outro jeito. As nossas leis, a nossa forma de viver, todas elas estão nas mãos do Senhor. As autoridades não são constituídas sem a permissão do Senhor. Às vezes o Senhor permite que nós tenhamos governantes um pouquinho mais duros, governantes que possam endurecer um pouco com a humanidade. É permissão dele, ele é Senhor de todas as coisas. Se nós formos olhar a história do povo de Israel, a história da igreja registrada na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que em determinados momentos da história, Deus endureceu corações de governantes, pois ele tinha um propósito para o seu povo. E quando os propósitos do Senhor estão para serem cumpridos, ninguém pode se levantar contra eles. Então, meu querido, não temas. Respeite as autoridades. Ore por elas. Ao invés de estar nas redes sociais brigando, falando mal de A, de B, esteja orando por cada uma delas. Coloque a sua família, os seus filhos, os seus amigos. Coloque a sua igreja, você líder, você pastor, para orar pelos governantes atuais e por aqueles que serão eleitos. Esse é o nosso papel. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta palavra, nesta noite. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos esta palavra nesta noite, nos nossos corações. Nós entendemos que esse programa, que este momento que temos neste canal, é para que a tua palavra seja semeada em corações. Nos corações daqueles que ouvem, que dão ouvidos a esta palavra maravilhosa. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite estes corações que nos assistem. Que o Senhor visite as famílias, que o Senhor visite os casamentos. Pai, que o Senhor visite agora as nossas igrejas. Nós te rogamos, Senhor, que não permita que este período eleitoral seja um tempo de desavenças, seja um tempo de discórdias, mas em nome de Jesus que nós, como servos do Senhor, entendamos de uma vez por todas o nosso papel como servos e como igrejas, de orar e de clamar pelas autoridades constituídas pelo Senhor.
Pai, que os palcos da vida, que os carros de som da vida, que as cadeiras de gestão públicas da vida não tome o nosso coração como deve tomar o desejo de orar e de abençoar as autoridades que o Senhor tem constituído e permitido esses homens e essas mulheres que sejam eleitos para poder cumprir os seus mandatos e que os seus mandatos sejam mandatos de humildade, mandatos onde possam olhar para o pobre, para o necessitado. Nós oramos gratos ao Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve e que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe o nosso município, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Compartilhe, curta. Esse é o nosso Semeando. Até a semana que vem, se Deus quiser.